Boa noite, amigos. Que a luz e a paz do Mestre Jesus esteja conosco em mais uma noite. Foi pedido para que eu conversasse um pouco com vocês a respeito do assunto conversão, do livro Em Torno do Mestre. Jesus Cristo, na transcrição da parábola de Jesus, por Mateus, Jesus diz: Em verdade vos digo, que se não converterdes e não vos fizerdes como criança, de maneira alguma entrareis no reino dos céus. Converter-se, a palavra converter-se, mudar, e Jesus Cristo diz, não entrar no reino dos céus, no reino do Pai, é o reino do amor, o reino da caridade, da bondade, a evolução. Propriamente dito, é você modificar-se, você se transformar. E transformar-se não é nada fácil, modificar-se não é nada fácil. Por isso que é uma luta diária de cada um, reter valores, construir valores, remendar-se, e remendar com pano novo em pano novo, não modificar-se com um pano velho. E quando Jesus Cristo diz mudar como criança, porque a criança é inocente, ela tem a inocência, a criança ela não guarda mágoa. O ser humano, com qualquer coisinha, ele já vira o rosto, ele não quer conversar mais com ninguém. Se você disser para ele que ele está errado em alguma coisa, ele não aceita. Então, por isso que Jesus Cristo disse, você tem que modificar-se. Você tem que se transformar, você tem que destruir o homem velho, e criar um homem novo. Não é você se converter, essa palavra converter, a gente escuta muito as pessoas dizerem, hoje eu sou convertido em tal religião, eu sou budista, católico ou até mesmo espírita. Mas para você ser realmente o que você está dizendo, você tem que se transformar, você tem que mudar. E esta mudança, ela vem de dentro de você. É você realmente compreender que aquilo que você está seguindo, principalmente a doutrina espírita, porque nós estamos aqui vivendo a doutrina espírita. Nós estamos aqui caminhando na doutrina espírita. Mas se você realmente não sentiu a essência dela, você não sentiu e não percebeu os valores que ela tem, e colocar esses valores para você, colocar esses valores que fazem com que você se modifique, que você se transporte para um amanhã mais novo, um dia a dia mais novo, um dia a dia de compreensão, de amor, de caridade, você não vai conseguir. Você simplesmente vai passar por esta vida dizendo, como muitas pessoas dizem, eu sou católico, mas só fui na igreja tomar a hóstia. Eu sou espírita, mas eu só fui no centro espírita tomar passe porque me deu uma dor de barriga. Eu sou budista, mas eu fui lá no templo simplesmente para pedir alguma coisa. Isso não é ser, isso não é converter-se, isso não é mudar. Quando os discípulos, os pretendentes e apóstolos do Cristo pedia e perguntava para ele se podia segui-lo, ele disse: tudo bem, abandonas o que tem e me segues. Dá uma impressão assim de que você tem que abandonar todo aquilo que você teve, porque já teve resposta de pessoas para Jesus Cristo: como que eu posso abandonar meus bens, abandonar meus pais, aquela coisa toda para seguir? Mas Jesus Cristo, ele queria dizer justamente: abandona tudo aquilo que você tem dentro de você, que você se firmou, que você acha que é exato, que é correto. Abandona os seus conceitos velhos, abandona a sua existência ainda na preguiça, sem buscar alguma coisa de valores, sem buscar verdades. Abandona o homem velho e cresça. Perceba que a vida é bela demais. Perceba, a gente perceber que
que esta vida, nesta encarnação que a gente tem um valor enorme, absurdo, que nós temos nas nossas mãos a possibilidade e a chance de transformar, de mudar, de galgar caminhos novos. A própria doutrina espírita, quando você passa a compreendê-la, quando você passa a estudá-la, e você passa a colocar ela dentro de você e ter ela como uma bússola que guia, sabe, que faz com que você se direcione nesse planeta, você passa a entender e a enxergar a vida de uma forma diferente. Você passa a enxergar os rumos da vida de uma forma diferente. Você passa a enxergar os valores que a gente dá nesta vida como valores insignificantes. Porque o verdadeiro valor não é aquilo que eu tenho, não é o meu carro, não é a minha casa, são necessários. Não é a minha roupa, são necessários. Não é a minha conta no banco, ela é necessária. Porém, não é nada disso, é o valor que você vai dar para o seu espírito crescer-se, sabe, enxergar a luz do Criador. É isso que o Criador. Por isso, gente, por isso que Deus, o nosso Pai Celeste, o nosso Criador absoluto, ele nos colocou incrustado num corpo físico, material, em um mundo material onde existem vários conflitos, onde para todos os lados que a gente enxerga, que a gente vê, existem portas. E são portas que muitas das vezes não nos levam a nada. E por isso que a gente tem que superar. É por isso que Jesus Cristo disse: feliz daquele que buscar a porta estreita, porque larga é da perdição. Larga, o que é? Larga de todos os bens materiais. E quando você passa a querer buscar os bens materiais, principalmente e muito mais além daquilo que você tem como valor espiritual, você se perde pelo caminho. E a gente vê os espíritos, por isso que a gente vê os espíritos ainda sofrendo consequências de encarnações anteriores. É por isso que a gente ainda se arrasta nesse mundo material ainda, envolvido, temeroso e muitas vezes agoniado e sofrendo consequências, porque nós ainda, desde as encarnações anteriores, estamos agarrados a conceitos materiais. Quantas vezes o Criador nos colocou no nosso caminho, um caminho de luz, um exemplo, uma porta que nos leva a uma mudança de espírito, nascer de novo, e a gente às vezes encontra esta porta, mas a gente fecha ela ou deixa ela para lá. Sabe, é triste você ver as pessoas entrando na própria doutrina espírita, vendo os valores que a doutrina espírita nos dá, sabe, mas um pinguinho só, uma pedrinha só de dificuldade que acontece no caminho, abandona, sabe? E abandona, perde a chance de progredir, de crescer. Você vê as pessoas adentrarem ao movimento espírita, perceber todas as nuances que tem a doutrina espírita, os caminhos que a doutrina espírita nos leva de consolação, porque ela é o consolador prometido, os caminhos que ela nos dá, sabe, para que nós venhamos a crescer e a progredir, a vencer os obstáculos. Porém, a primeira dificuldade que apresenta, a gente já recua, a gente já volta para o nosso comodismo, volta para a nossa caixa, sabe, aquela caixa meditória em que ali ninguém me atormenta, ninguém me perturba, mas eu estou remando ali, mas está remando sem valores nenhum, remando sem buscar alguma coisa. Não adianta eu ficar prostrado na minha casa fazendo oração para que Deus ajude, que Deus oriente, que Deus faça aquilo, que não vai adiantar nada, porque o Criador, o que ele fala? Por intermédio dos bons amigos que aqui vieram. Se você não fizer obras, você não vai conseguir. É de obras, é de amor, é de caridade. Obras está para você também. E essa obra o que é? A reconstrução dos seus valores, a reconstrução para um homem novo. Se eu não fizer isso, eu não consigo chegar. Eu não consigo. Porque eu posso permanecer na minha vida simplesmente fazendo as minhas orações. Mas não é só disso que se resolve. Eu não estou aqui para fazer só isso. Eu estou aqui para crescer, para doar, para modificar-se. E muitas das vezes, quando as pessoas entram na doutrina espírita e aparece a primeira dificuldade, ela acha que já ficou difícil. Não, a doutrina espírita está te mostrando um meio de você vencer aquele obstáculo. Mas a inércia, a preguiça, o medo
A falta de coragem, a falta de perseverança me leva a recuar. É por isso que se torna difícil. E mudar como criança, porque a criança o que ela é? Você briga com ela, você discute com ela fica meio chateada naquele momento, mas depois ela te abraça. Por quê? Porque ela tem uma visão diferente do amor, uma visão diferente da caridade, uma compreensão muito maior do amor absoluto do Criador. O ser humano adulto não. O adulto ele impera o orgulho, impera a vaidade, impera o preconceito, impera o medo. E é por isso que a gente está ainda remando com dificuldades em um oceano seco. Né? Um oceano seco que eu quero dizer, no planeta Terra, um oceano de valores que não tem esse valor realmente como deveríamos ter. A gente rema por quê? Porque a gente não busca realmente o oceano absoluto, o oceano da verdade, o oceano da compreensão. Buscai e acharei, disse Jesus Cristo. Batei e abri-se-vos-á, disse ele. A gente não faz isso. A gente busca aquilo que para mim me interessa, mas é muito mais o lado material. E às vezes a gente busca quando a gente está em sofrimento. Mas quando nós não melhoramos, a gente fecha a porta. Mas graças ao absoluto Deus, nosso Pai, Ele não abandona o Filho, né? Graças a Ele, a gente ainda está, né, caminhando e buscando e tendo informações maiores para que a gente sobreviva, que a gente cresça. Porque, como já foi dito por Jesus Cristo, qual o Pai? Que o filho pede um pão e lhe dá uma pedra? Nenhum. Imagine, muito menos o Criador, que ele nos dá a chance a todo instante. Porém, o problema é que nós somos negligentes. E a gente, sem querer e ao mesmo tempo sem perceber, vemos a hora que o tempo passa. E quando notamos no calendário da vida, já faz tempo, sabe? E a gente às vezes percebe que perdeu muito tempo, porque a gente dá muito mais valores aos bens materiais, a gente dá muito mais valores às questões materiais, e isso se torna muito difícil. Por isso que se torna difícil nesse planeta você vencer os obstáculos. É como disse Jesus Cristo, não se põe vinho novo em odres velho. O que quer dizer isso? Você não vai pôr coisas novas, você não vai compreender a doutrina como ela é realmente, porque ela cutuca a alma da gente. Ela não vai conseguir entrar dentro de mim porque eu ainda sou um homem velho. O que quer dizer isso? Eu ainda vivo os conceitos arcaicos, o conceito de religiões retrógradas. Eu vivo ainda conceitos de medo, de incompreensão, sabe? Eu ainda acredito em coisas que não têm sentido, porque a própria doutrina ela mostra para nós os valores novos, situações novas. Ela mostra para nós que Deus não é carrasco. Ela mostra para nós que não existe o inferno, que não existe o céu, que existe realmente a possibilidade de uma vida nova, numa encarnação nova, porque o Criador nos dá chances a cada instante para que a gente modifique, para que a gente mude. Então isso tem que entrar dentro de mim, isso tem que rejuvenescer em mim. Eu tenho que entrar dentro do meu íntimo e tirar os móveis velhos. Eu tenho que entrar dentro do meu ser e tirar os conceitos velhos. Mudar a estrutura do meu pensamento, adequar a estrutura do meu pensamento a uma luz nova, um caminho novo, sabe, uma ideia nova. Por quê? Por que ter medo? Não é? Por que ter receio de enfrentar? Se nós já estamos galgando nesse mundo já faz muito tempo. E o Cristo nos ensinou isso na sua própria Via Crucis. Enfrentou com dignidade, enfrentou com fé e se ergueu, se levantou, porque a nossa vida na Terra é isso. Mas por que que ela é isso? Porque desde as encarnações anteriores a gente vive ainda agarrado aos conceitos antigos, a gente vive ainda agarrado ao homem velho, aos pensamentos velhos. E quando o Criador nos dá a consolação, quando o Criador nos dá a luz para que venhamos a mudar, a gente tem medo de enfrentar, tem medo de encarar. Se acha até que é difícil. Eu já ouvi gente falar que a doutrina espírita é difícil. Como é difícil se ela é o consolador do Cristo?
Como que a doutrina espírita é difícil se ela mostra justamente a luz, se ela mostra justamente como você é, se ela desmistifica o demônio, se ela retira de você o conceito de inferno e ela mostra para você que nós temos a condição de sobreviver, que somos espíritos imortais, que vamos encarnar várias vezes, temos a chance para crescer, porque qual é o nosso caminho da evolução? É chegar a Deus, chegar ao absoluto, chegar ao bem maior. Então, a gente tem que parar, às vezes, para pensar numa coisa. Todas essas dificuldades que tem no nosso planeta, no nosso dia a dia, isso passa. Passa. Quantas vezes a gente teve problemas tão tristes, né? Tão perfurantes na alma, que você pensa que o mundo acabou. E a gente não passou, e nós estamos aqui, enfrentando novas batalhas do dia a dia. Por que a gente enfrenta novas batalhas? Porque o soldado começa a crescer, o soldado começa a ter força. Agora, quando eu recuo, quando eu me fecho em mim e perco a coragem de enfrentar a vida, eu estou sendo um covarde. E isso vai prejudicar os outros? Não, a mim mesmo. Por quê? Porque eu tenho uma encarnação perdida. Ah, mas eu vou ter outra. Tá, você vai ter outra. Só que quando você tiver a outra, todo esse medo que você teve de enfrentar, todo esse recuo que você deu na vida será projetado na próxima encarnação. E dependendo do cenário, você vai se deparar com uma pessoa que vai ficar com raiva do mundo. Vai falar que é um infeliz, que Deus o castigou. Não, Deus não castigou e nem te deu infelicidade. Foi você que pegou a sua bagagem de medo, de erro e covardia de enfrentar a vida e lançou para a próxima encarnação. E aí na próxima encarnação, essa mochila, ela vai ter o dobro do peso, porque você vai ter um cenário novo. E é isso que acontece. Por isso que a gente tem que mudar-se. Sabe, a gente tem que perceber que Deus nos dá a possibilidade e a chance. Ele nos deu esta possibilidade. É a doutrina espírita, o Consolador prometido. Quando ele já estava indo embora para o mundo dos espíritos, ele disse aos seus discípulos e apóstolos e a todos nós: eu vou ao Pai, mas eu peço ao Pai que envie um Consolador prometido. E a doutrina espírita é este Consolador prometido. Então basta a gente degustá-la, mas com valor, com vontade e querer isso. Não é simplesmente pegar, eu vou participar de uma leitura hoje, vou participar de um estudo hoje, amanhã eu não participo mais, daqui a pouco eu posso pegar o livro e ler. Não, você tem que degustar isso, colocar dentro de você os valores principais e dar valor àquilo que você está fazendo. Dar valor e tentar superar o homem velho, tentar vencer o orgulho, vencer a vaidade, vencer a ingratidão, vencer o rancor. O rancor é muito triste. Vencer a raiva e tentar compreender os nossos irmãos, os nossos semelhantes, entender isso. E às vezes o silêncio em comparação à retaliação é um exemplo. Por quê? Porque é no silêncio que o algoz percebe que você não revidou. E isso vai tocar nele e vai mudar. É como uma criança que se cala. Mas o que ela faz? Ela dá o lado direito. Como Jesus Cristo disse: se bater no seu lado esquerdo, dê o direito. Não é você dar a face direita para outra pessoa bater. Não, dê o contrário. Alguém te agrediu verbalmente? Deseja a ela boa sorte, luz, amor. Alguém te xingou? Deseja um caminho de luz a ela. Alguém te desejou mal? Deseja o bem a ela. Essa é a face esquerda e a face direita. Esse é o lado da criança que Jesus Cristo nos ensinou. É isso, gente. Vai depender de cada um, né? Não adianta eu ficar aqui falando, mas é só lembrando. Em verdade vos digo que se não converterdes
e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. É aquilo, o lado da criança, o lado inocente, é o outro lado da moeda. E ao mesmo tempo que isso seja um valor que esteja em você, que realmente você coloque em você, né? Que isso você coloca como um símbolo dentro de você, de que você tem que mudar, que você tem que realmente agir no bem. Não é fácil, vivemos num mundo material, vivemos num mundo de angústia, de sofrimento, principalmente nessa época da pandemia. Porém, é importante que a gente busque a paz, busque o lado positivo da situação. Se alguém vier com discussão, vamos com amor. Um dia desse, estava num comentário de um grupo que eu participo, e as pessoas já com pensamento já sempre condenando, já colocando críticas. E eu falei para eles, pessoal, por que vocês não param um pouco e analisam os dois lados? Analisa os dois lados sem crítica, porque muitas das vezes você está revoltado com a pessoa errada, que tudo na vida tem um motivo. E isso é você se modificar, não é você aceitar o que as pessoas falam e já criticar. Não, é como disse Jesus, se a fofoca chegou até você, que ela morra em você, que ela não se prolifere, que ela não vá adiante. Se alguém disse alguma coisa de ruim de um amigo seu, que morra ali, que você não propague isso. Por quê? Porque é justamente isso, é você valorizar, é você mostrar o lado positivo. E quando a gente busca sempre o lado positivo, quando a gente busca sempre o lado da luz, as trevas não conseguem se aproximar. É por isso que Jesus Cristo disse, me diga com quem tu andas, eu digo quem tu és. Se você procura sempre a luz, é a luz que vai estar com você. É isso aí, amigos. Que a paz e a luz do Mestre Jesus e a bênção do nosso Pai Celeste nos acompanhe mais uma vez. Tenham todos uma ótima noite.